Fala galera, estamos de volta aqui no nosso canal no YouTube para o nosso episódio de número 57 do nosso podcast Papo Reto com Márcio Pozobon. Hoje estamos aqui no vestiário do Joaçaba Futsal, fazer um bate-papo bem bacana com o Michael Bortoluzzi, que é o presidente do Joaçaba Futsal, e com o Zé Henrique, que é o técnico da nossa equipe, que vai contar sobre as ligas que estão sendo disputadas, a Liga Silver, Catarinense, o desafio internacional que vai acontecer nesse mês de agosto. Tudo isso para você daqui a pouquinho. Antes a gente quer agradecer aos nossos apoiadores: Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Cláudia Pozobon, Massoterapeuta, Irmãos Cancelli, Academia Vida e Saúde, Clínica IBS, Dr. Igor Bernardes, atendimento de pacientes com diabetes. Agende sua consulta pelo WhatsApp 99935 9412 e Fátima Balage Pozobon, psicanalista, terapeuta e consteladora familiar. Antes do nosso bate-papo, recadinho dos Irmãos Cancelli. Irmãos Cancelli, distribuidora de bebidas Coca-Cola para Joaçaba e toda a região. Trabalhamos com Coca-Cola, Monster, Powerade, Del Valle e cervejas como Kaiser e Eisenbahn. E muito mais. Venha nos visitar ou faça seu pedido agora. Muito bem, gente. Estamos chegando com o nosso episódio 57 do nosso podcast Papo Reto com o Márcio Pozobon. Hoje nossos convidados Michael Bortoluzzi, que é o presidente do Joaçaba Futsal, e o Zé, que é o técnico da nossa equipe nesse ano de 2026. Sejam bem-vindos, obrigado por atender o nosso convite. Estamos aí para botar um papo bem bacana em dia aí. Obrigado, Márcio. Obrigado aí a oportunidade de estar nos dando um assunto tão legal aí que é, acima de tudo, esporte, que é extremamente saudável, salutar aí. E nós que temos esse nova gestão, novo mandato aí do futsal, uma oportunidade que a gente está tendo esse ano aí, sendo bem bacana. Estamos evoluindo, crescendo, conseguindo aí resgatar aquele apelo que a gente tanto almeja. Esperamos aí que o ano seja tão bom quanto está sendo e, se Deus quiser, terminar aí muito positivo. E o Zé, que já esteve com a gente também, contando a história da vida dele, está aí junto com a gente também de novo, Zé. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, mais uma vez, Márcio. Pouco tempo atrás, a gente estava no início do ano, né, digamos assim, batendo papo sobre futsal e sempre muito gratificante a gente estar conversando e colocando a modalidade onde ela tem que estar. Ainda mais aqui na nossa cidade que respira futebol, né? Isso aí. Pode começar então, Michael. Como é que você avalia o momento atual do Joaçaba Futsal dentro e fora das quadras? Márcio, a gente, como eu falei, assumimos um novo mandato esse ano, mas já desde o ano passado a gente vem trabalhando uma nova diretoria, a gente fala um grupo gestor, porque tem bastante gente trabalhando, não só a diretoria em si, como voluntários abnegados aí que trabalham diariamente para a gente poder manter o clube crescendo, cada vez melhorando mais a organização dentro e fora da quadra. E esse ano a gente sabia que seria um desafio muito grande por todas as mudanças que teve ano passado, por conta aí, nos últimos anos, por essa questão de diminuição de receita do clube, a gente acabou tendo assim, resultados esportivos não muito adequados para aquilo que a gente queria e, consequentemente, fomos para a Série Prata do Catarinense, a Liga Silver, que foi criada esse ano, 2026, que está sendo uma competição muito bacana, vem fortalecendo a Liga Nacional com essas duas divisões, nível técnico muito bom, tanto que a gente acompanha aí várias equipes com orçamento bastante altos e fazendo um nível cada vez maior. Mas a gente está trabalhando forte, depois o Zé vai falar mais tecnicamente sobre isso, mas o nosso grande objetivo era reorganizar a equipe administrativamente, resgatar o apelo que o futsal ao longo... teve, né? Isso, como a gente estava falando antes ali, o Joaçaba é berço de muita história do esporte no futsal. Nossa, quanta história tem aqui nesse nosso município, equipes aí como Cruzeiro, ABB, Joaçaba Futsal, que veio nesse novo momento aí desde 2012, né, Zé? 12, 13, se não me falha a memória. E hoje vivemos estamos indo para o 9º ano de Liga Nacional. Então, assim, chegar na Liga Nacional, nesse modelo que de franquias, é um desafio você permanecer. Então, estamos indo agora para 2027, o 10º ano de Liga Nacional.
Então, se tu for ver uma equipe que permanece 10 anos numa competição, não é. Ontem, né? Muita coisa aconteceu. Começou lá naquele meu mandato lá atrás, 2016. Tô voltando aí 10 anos depois, bastante coincidência. Falei pro Zé, muita coincidência, muitas coisas boas acontecendo. E esperamos sim que a gente consiga aí nossos objetivos, que é terminar o ano aí com o futsal em alta e já pensando ainda maior para o ano que vem. Ano que vem, né? Zé, com todas essas competições, e como é que você avalia assim, o desempenho da equipe até aqui? Então, Márcio, a gente sabia do desafio que ia ser esse ano, né? Pelo fato de a gente, digamos assim, dar um passo para trás a nível das competições de Série Ouro, da Liga Caisol, mas colocamos como meta, como objetivo que a gente tem esse ano, de reorganizar, como o Mike falou, a equipe, estruturar o clube fora de quadra e dentro de quadra. Foi o que a gente buscou montando a equipe e a gente está buscando desde então. É uma equipe extremamente organizada, uma equipe extremamente competitiva, como sempre foi. O Joçaba Futsal, ele sempre foi uma equipe aguerrida. As equipes que vinham jogar aqui tinham muita dificuldade de jogar contra o Joçaba. E a gente perdeu um pouco essa essência, digamos assim, nos últimos 2 anos. Então, esse é o grande objetivo nosso, resgatar essa essência e trazer isso de volta, né? E acredito que a gente tá fazendo um bom ano, a gente está amadurecendo no momento que a gente realmente precisa crescer, amadurecer, que é o momento dos playoffs, é o momento que a gente está começando a crescer e manter uma constância. Acredito muito que a equipe nessa reta final agora deu uma boa guinada. Qual que é o principal ponto desse elenco que tu tem na mão hoje? Ponto forte do elenco? Eu acho a organização tática. A nossa equipe ela não tem, digamos assim, nenhum atleta que se destaque no individual, né? Então, ele acaba destacando o individual pelo coletivo, né? Então, a gente sempre falou, a parte física é extremamente importante, né? É uma equipe muito competitiva, intensa, mas a gente precisa ter um time organizado. Se a gente fugir da organização, a gente às vezes entra na loucura da outra equipe e não vai competir tão bem, né? Então, acredito que muito a organização do jogo. E a parte física que você citou, o clube está em boas mãos, né? Tá em boas mãos, né? Isso aí, desde o início do projeto 2012, o Michel faz um trabalho de excelência, né? Então, a gente sempre fala que a equipe está sempre na ponta dos cascos. Seja para marcar numa linha alta, seja para descer, seja para prorrogação de uma competição. Foi comprovado contra o jogo contra a CBF, a gente foi até a prorrogação, segundo tempo, jogando em 2 formações e mantendo o nível de performance lá em cima. Pô, porque foi uma loucura do jogo também, né? É. E o que precisa evoluir para ti ainda nessa equipe agora, nessas fases mais decisivas, funilando o calendário agora da temporada? Eu acredito que os detalhes, Márcio, os jogos são muito iguais. A Liga Silva, ela não tem nenhuma equipe hoje que diga assim, essa vai vencer o jogo porque ela tem o domínio, né? Ela sobressai em relação às outras. Não vejo uma competição muito equilibrada, muito mesmo, em verdade, do primeiro ao 12º, e ainda algumas equipes que não classificaram fizeram bons jogos contra os times que estão lá no primeiro, no topo. E agora são detalhes, cara. É ajuste, é lapidar, é você cada vez ter essa maturidade e constância. Conseguimos aí, a gente vai falar mais pra frente, conseguimos trazer um atleta que chega para fazer a diferença na nossa equipe nesse nível, né? Então, é um cara que chega para somar, que está com a cabeça muito boa e acredito muito que vai encaixar pro Júnior daqui. E como é que tá a expectativa agora para os playoffs da Liga Silver, a gente citou agora? Expectativa é o melhor possível. A gente está tendo um tempo para trabalhar agora, né? A gente foca agora no estadual e mais ou menos dia 6, temos aí mais de 25 dias aí acho que acredito dia 25, 30 dias aí para a gente trabalhar até o jogo contra o Apodi. Vamos enfrentar uma equipe que já enfrentamos aqui na primeira fase. Fizemos um bom jogo, mas é uma equipe que compete muito também. É uma equipe que é intensa, organizada, bem treinada, com bons jogadores, mas a gente confia muito no fator casa. A gente acha tenho certeza que vai fazer a diferença. E agora essa fase do mata-mata, o que muda na preparação da equipe? Porque agora é uma aqui, uma lá, ou é uma partida só? São 2 partidas. Como a gente ficou em 9º e o Apodi em 8º, a gente faz o primeiro em casa e o segundo lá. Né? Te falo,
Agora é o momento de amadurecimento, né? De maturidade e o mental. O mental agora eu acho que vai fazer total diferença. A gente dá essa casca para os atletas que tá chegando nesse momento de jogos importantes. Entender o que o jogo está pedindo, né? Aqueles detalhes, aquele minimizar a margem de erro, aquilo que a gente fez em alguns momentos da competição. Agora esse momento é crucial. O jogo do playoff, então, para mim é outro campeonato, tá? Então o emocional, então vamos trabalhar muito esse lado mental dos atletas, o lado psicológico. Lógico, manter o nível de jogo que a gente está fazendo, parte técnica e tática, mas a parte emocional ela vai ser primordial. Para você que já esteve dentro da quadra como atleta e agora está ali do ladinho como técnico, o fator casa faz diferença? Faz, Márcio, total, né? E tenho certeza que os torcedores de Joaçaba e região aqui vão se fazer presente. São o nosso sexto jogador, tenho certeza disso. Então, a atmosfera que a gente tem que criar aqui dentro tem que ser diferente, tem que fazer a diferença. Tem que incomodar o adversário. Tem que incomodar. Claro, a parte técnica, tática e física é extremamente importante, mas a gente criar essa atmosfera no jogo em casa, de playoff de Liga Nacional, faz total diferença para o atleta, né? A gente sentir essa energia tem que a gente Passa tem uma que pegar, segurança. passa, com certeza. A vibração. E aí que fica a importância, né? A gente já viu vários jogos aqui no ginásio lotado. Cara, a torcida tem que voltar com muita força pro ginásio, né? Até para ajudar financeiramente no ingresso, para dar aquele apoio moral que o clube precisa. E agora nas retas assim de playoffs, que é mata-mata, mais importante ainda, né? Com certeza. Michael, qual que é a importância de colocar a Joaçaba novamente em uma competição nacional? Olha, Márcio, a gente que é do esporte, que é de Joaçaba, gosta muito daqui e sabe o quanto a cidade ela tem potencial. Então a gente sempre acreditou que Joaçaba poderia sim estar entre as maiores equipes do Brasil. Fez isso no passado, quanta história, como a gente falou, né? ABB, Cruzeiro e aquela famosa Copa Manchete que tinha aqui, que vinha as maiores equipes do Brasil para cá. E a gente resgatou essa ideia. Então, por aqui já passaram quantas equipes renomadas aqui nessas edições de Liga Nacional. E como o Zé falou, a gente sempre competiu muito bem com essas equipes. Tanto que muitas vezes as pessoas perguntavam, mas como que vocês conseguem fazer isso com um orçamento tão pequeno? Perto dessas equipes. E em 2019, quando a gente se sagrou campeão estadual, depois de 35 anos, que o Joaçaba foi campeão na década de 80, naquele ano, foi meu último ano de presidente, nós fizemos uma campanha em que vencemos o Joinville na final. E Joinville, na época, quem lembra daquele time do Joinville, até hoje sempre tem grandes elencos, financeiramente um aporte muito grande de investimento. E Joaçaba sempre jogou à altura, fez, como o Zé falou, com muita intensidade, uma organização, sempre fizemos o fator casa muita diferença. E a gente está buscando agora ter essa organização, reestruturação financeira, e é importante a gente falar que hoje, só para ter uma ideia, se a gente for contabilizar aqui o número de colaboradores do Joaçaba Futsal, entre jogadores, comissão técnica, professores, chega próximo de 50 pessoas. Então, hoje o Joaçaba tem, em termos de colaboradores, empregos diretos, praticamente 50 empregos diretos, fora todos os outros que estão envolvidos. A base hoje tem aproximadamente 400 crianças, 400 atletas envolvidos em várias categorias. Então tudo isso torna o Joaçaba Futsal uma grande empresa. Então você trazer uma competição nacional são detalhes que você olha o tamanho que hoje é o Joaçaba Futsal. E quando a gente pensa em resgatar o apelo, é trazer o torcedor de volta, é o torcedor acreditar que a gente está se reestruturando. Nós já tivemos aqui, nos primeiros anos de Liga, olha, a gente sempre figurou entre as 3, 4 melhores médias de público da Liga Nacional. Quem não lembra, o primeiro ano, Joaçaba e Magnus com o Falcão aqui, deu quase 4 mil pessoas, um jogo a 1h da tarde, televisão, ao vivo no Sport TV, Joaçaba e Corinthians aquele ano. Então assim, nós tivemos aqui um sábado em que a gente assumiu a liderança da Liga Nacional. O Zé, eu acho que era atleta naquele ano, a gente ganhou do Pato e naquela noite a gente ficou líder da Liga Nacional. Então assim, o ginásio completamente lotado. Então nós estamos hoje
trabalhando para resgatar esse apelo. E como eu falei, não é a diretoria apenas, é um grupo muito grande de pessoas que trabalham voluntariamente. Pela paixão mesmo. Ninguém recebe hoje para estar na diretoria e dentro desse grupo gestor. Então quando você vem num jogo, você vai ver, já começa chegando lá na portaria, bilheteria, pessoas que estão aqui às vezes 2 horas antes do jogo. Então tem toda uma organização fora as 4 linhas que a gente fala. E todos estão aqui porque gostam do esporte, querem realmente trazer, resgatar esse apelo que o Joaçaba Futsal aí acabou perdendo nos últimos anos. Por isso que a gente está aqui batalhando bastante. Para trazer de volta mais forte ainda, né? Isso aí. Essa fase da Liga Silver agora, eu vi que já tem, eu estava dando uma olhada na tabela, já tem clubes para frente desse playoffs aí, né? O que é os melhores classificados? Como é que funciona essa sistemática da Liga? Isso, Márcio. Os 4 primeiros colocados, eles estão direto para a próxima fase, né? Eles pulam uma etapa. Digamos assim, eles estão na pré-quartas, né? Então, nós vamos ter que fazer uma eliminatória antes. Então, do 5º até o 12º, a gente faz uma eliminatória. Então, eles já pegam um mata-mata mais próximo da semifinal. E aí é o 5º contra o 12º, o 6º contra o 11º, e assim segue. E aí tem os chaveamentos, né? De onde a gente vai, digamos assim, a gente passando nesse playoff agora das oitavas, o confronto nosso é contra o Vasco. Né? Ele já espera o vencedor do nosso confronto. Aí eu vou ter que trair vocês. Você é vascaíno, né? A gente até acompanha o trabalho que você que está fazendo lá, sim, fantástico, né, cara? Sim. Mas é que nem o Marco tá falando, né? Já é um clube que já existe há mais de 100 anos, né? E tem um investimento financeiro muito acima. Vamos trabalhar muito para a gente passar de fase, até pelo que o Marco falou, pelo apelo, cara, é uma atmosfera que vai ser criada do lado clube, financeiro, tudo isso. Então veja a importância de um playoff que tem pré-jogo do Vasco, né? Sim. É toda uma intensidade, uma energia para a gente passar, para poder trazer um jogo contra o Vasco. E quem que sobe para o andar de cima da liga? Primeiro e segundo? Sobe o primeiro, o segundo. Direto, né? Direto. E tem uma repescagem que o 14º colocado da Liga Caisol faz um jogo de eliminatória contra o 3º melhor da Liga Nacional. Então pode ser que subam 2, pode ser que subam 3. Zé, para disputar várias competições, exige muito fisicamente do atleta, né? Como que é administrar o elenco assim, viagens e o desgaste? É o desafio nosso, Márcio, porque num elenco onde a gente acabou no início ali tendo 2 jogadores lesionados de joelho, né, que fizeram cirurgia, e os percalços que a gente vai enfrentando no ano, né? É normal, é osso de ofício, o atleta ele vai se machucar, vai lesionar, vai ter uma sobrecarga. Então, digamos aí, teve mês aí que a cada 3 dias a gente jogava. Então, é um desafio da gente tentar manter esse equilíbrio e achar a melhor forma de performar. Então, essa interação, essa conexão da comissão multidisciplinar é muito importante, né? Eu com o Michel, junto com a fisioterapia, departamento médico, todo mundo entendendo, né, a supervisão, entendendo a melhor forma para a gente poder deixar os atletas aptos para o jogo, né? Até porque do curto prazo, assim, na liga são distâncias longas também para ser percorrido, para chegar de uma cidade para outra para jogar. Também, esse playoff agora, né, contra o Apodi, então a gente joga o primeiro jogo em casa e dia 3 joga lá. Então, para você ter ideia, o Apodi, o Rio Grande do Natal fica na costa, né? É litoral. O Apodi fica lá para dentro do estado, no sertão. Então, dá 350 quilômetros da capital. Então, a logística que vamos fazer, a gente não vai descer nem em Natal, vamos descer em Fortaleza, que é a capital do Ceará, fica mais próximo, e de Fortaleza para lá, que é no Rio Grande do Norte, do que descer na capital do Rio Grande do Norte. É uma loucura. E essa despesa aí o aéreo, existe? O clube banco ou tem algum incentivo da federação? Então, aí tem um aporte, tem um subsídio por parte da Liga, através da CBC, que ela auxilia os clubes até a primeira eliminatória. Então, durante a primeira fase, a gente tem esse custeio aéreo, que ajuda bastante. E então, essa primeira eliminatória a gente ainda tem. Depois disso, aí o clube arca sozinho com as despesas. E aí a gente reitera a importância de você ter
toda essa estrutura financeira muito bem organizada, porque são despesas que vêm, não são pequenas. Hoje, se for ver uma viagem aí entre hotel, alimentação, transporte, então tudo isso requer um investimento que não... Quantas pessoas são envolvidas numa viagem dessa? 20? Em torno de 20, 22, né, Zé? Quando a gente viaja de avião, vamos em 18, né? São liberados 14 passagens aéreas, 14 bilhetes para atletas, são 18 bilhetes, né? Aí são 14 que a gente leva e mais 4 da comissão. Ou a gente leva 13 atletas e 5 da comissão técnica. Mas são 18. E dessas competições todas que o Joaçaba está disputando esse ano, tem alguma que tem uma prioridade? Entre liga e estadual? Tem alguém que tem uma prioridade a mais? Tipo... Então, Márcio, a gente sempre coloca como meta, né? Lógico, a Liga Nacional, a gente quer, primeiro objetivo, classificar para o playoff, foi atingido. Né? Queríamos chegar entre os 4, não deu, classificamos. A meta agora é passar desse playoff e a gente ir galgando cada vez mais. Lógico que a gente quer subir, né, de divisão, a gente quer chegar na final para estar subindo de divisão. Esse é o objetivo nosso, não adianta. E o estadual é ser campeão. Todo respeito aos adversários que a gente tem, claro, que é uma competição extremamente desafiadora de jogar. Nós treinamos numa quadra de 40 por 20, não é desculpa, mas é realidade. Então, quando a gente vai para uma quadra de 30, 32 metros, 34, faz muita diferença. Mas é o que a gente tem, a gente precisa se adaptar. E a gente se adaptou muito bem também, né, em alguns momentos. Mas a gente já entendeu o que é que a competição ela quer. A Série Prata ela é totalmente diferente. Né? É uma guerra, é uma loucura. E os meninos entenderam isso. Então, o objetivo nosso é realmente subir também, chegar nas cabeças ali, estar na final e ser campeão da Série Prata. É o objetivo no estadual. Objetivo, claro. Marco, você está vivendo o seu segundo mandato aqui à frente do Joaçaba Futsal, né? O que mudou de um mandato para o outro? Na verdade, esse é o meu terceiro, né? Porque eu comecei o mandato 16 e 17, 18 e 19, então é a cada 2 anos. Então ficamos lá num primeira etapa. Isso a gente veio com uma proposta de fazer o futsal crescer. Então, na época, em 2016, a gente conseguiu organizar a equipe para disputa da Liga Nacional 2017, onde a gente permaneceu até hoje. E ano passado a gente acabou se aproximando, retornando justamente para que esse grupo gestor que a gente fala, não é nem só a diretoria, porque a gente depende de bastante gente trabalhando, para reestruturar a equipe e, assim, resgatar esse equilíbrio, essa tranquilidade, não só dentro e fora da quadra. Dentro da quadra, pela questão de você conseguir montar uma equipe cada vez mais competitiva, para almejar aí, figurar sempre entre os primeiros colocados, e fora dela, ter esse equilíbrio financeiro para você justamente poder conseguir aumentar tua capacidade de investimento e também regularizar aí os débitos que infelizmente o Joaçaba teve aí nos últimos anos, e agora a nossa meta é essa, dar essa condição de reestruturar para poder sim crescer cada vez mais. O maior desafio nesse teu retorno foi o financeiro? Sim, sem sombra de dúvidas. A gente tem hoje, não me canso de dizer, assim, um grupo muito grande trabalhando, porque quando fui presidente lá atrás, nós só tínhamos a equipe adulta, então era muito mais fácil de você fazer gestão com apenas uma categoria. Hoje você tem aí, como eu falei, entre toda a base do 8 ao 18, você tem aí entre professores e toda a organização, tanto social quanto de competição, o clube é muito grande. Então, para isso, você precisa ter bastante gente trabalhando, pessoas de extrema competência, porque hoje a parte de projetos de incentivo, você tem toda a parte financeira que você requer uma equipe especializada para fazer a gestão disso. Não é simplesmente alguém que goste de fazer e pagar a conta, não é assim. Então nós temos hoje um escritório de contabilidade que faz a gestão financeira e a gestão contábil. Temos aí os diretores, que são, alguns diretores e algumas pastas são profissionais da área, porque requer conhecimento técnico, uma condição, e eles trabalhando de forma voluntária. Então tudo isso faz com que você tenha uma gestão muito complexa. Claro que temos parceiros aí, como nosso escritório aí faz a parte contábil, é um parceiro do clube, um patrocinador,
que trabalha com a gente, e sem esse apoio não tem como você hoje fazer gestão com o clube do tamanho que está. Crescendo mais, né? Nossa, muito, muito, muito. O Maico sozinho não dá conta, hipótese alguma. Precisa de bastante gente, sim. Mas você cita sempre assim, de equipe assim, pô, tu tem uma ligação muito boa com esse pessoal que está envolvido. Assim, ó, é como a gente fala, se tu for hoje observar um jogo, chegar aqui amanhã nós vamos ter jogo. Tu vai ver uma equipe preparando o camarote, tu vai ver uma equipe na portaria, uma equipe na bilheteria, você vai ver uma equipe na organização, porque o evento, Joaçaba não é um jogo, é um evento, é muito grande. Então, assim, um jogo de Liga Nacional tem ainda uma estrutura maior, você tem que ter médico à disposição, tu tem que ter 2 profissionais de enfermagem, tem que ter uma ambulância semi-UTI, você tem o jogo, né, que a questão da transmissão, tu tem que ter uma internet que não cause nenhum problema, tem que ter toda essa estrutura, porque o regramento de uma competição dessa natureza, qualquer problema, você tem que responder administrativamente. Imagina um evento gigante, um jogo de liga, você ter um problema ali com uma internet, com a ambulância. A gente teve uma situação, infelizmente, de um clube, colega aí do Joaçaba, aí, um clube lá do Nordeste, que teve um problema, questão da ambulância, e o jogo não foi realizado. E não tem, protocolo, não se realiza o jogo. Então, toda essa estrutura depende de muita gente, muitos profissionais trabalhando, fora o que está dentro da quadra, que aí é uma outra atmosfera. Então, assim, hoje não se faz futsal sozinho, você tem que ter uma equipe extremamente qualificada. E quando eu digo, não é apenas a diretoria. Diretoria são 10 ou 12 nomes, mas você tem muita gente trabalhando junto, porque senão você não consegue trabalhar, não consegue fazer. E essa ação do sócio-torcedor continua forte ainda? Sim, a gente, esse ano, fizemos aí um novo modelo de sócio, um valor um pouquinho maior do que os outros anos, justamente por quê? Porque nós precisamos ter esse incremento financeiro, que a gente falou desde o início. A gente não brigou, a gente entende que para o torcedor muitas vezes é um valor um pouco maior, mas as pessoas têm que entender que o Joaçaba Futsal, ele tem um custo que não é pequeno. Como a gente falou hoje, quanto é que você gasta fazer uma viagem? Semana sim, semana não, tu tem jogo. Então você tem o estadual, você tem a Liga Nacional e fora todas as outras questões financeiras que envolvem uma equipe de alto rendimento. Então tudo isso requer o apoio. Quando a gente fala de ter o torcedor, se você não é o sócio torcedor, que é aquele que tem a carteirinha pro ano todo, você tem a possibilidade de vir ao ginásio, você fazer a compra do ingresso, e a gente sempre coloca 3 lotes promocionais. Primeiro lote promocional, uma semana de antecedência, um valor super acessível. E na hora a gente coloca um valor um pouco mais alto para a gente valorizar o evento, e não é porque o Joaçaba Futsal achou que é melhor aquele valor, não. Tudo isso tem um custo e a gente trabalha em cima dessa questão porque tu depende da renda, nós ainda somos um clube em formação, em reestruturação, tu depende do orçamento, seja do sócio-torcedor, seja daquela renda do jogo, porque um jogo do estadual, ele tem um custo que não é pequeno. Para assim, você ter uma ideia, só de taxa de arbitragem você paga R$ 1.900 hoje por um jogo, fora outras despesas que você tem que pagar. Então você já sai com o valor de despesa alto e essa renda ela vem para custear isso. Mas daí você pode perguntar, mas por que você já não consegue isso dentro de um patrocínio? O orçamento de patrocínio no ano ele cobre um monte de despesas, mas a gente tem sempre um valor de receita que a gente procura equilibrar com a despesa, mas nem sempre a gente consegue e a gente tem que fazer alternativas, como por exemplo a gente fez lá o almoço no início do ano, faz alguma promoção, faz aquela ação no intervalo do jogo, que é ali uma ação solidária, que faz um sorteio com brinde dos patrocinadores, que tá pegando moda, o pessoal tá gostando. Então todo intervalo a gente faz sorteio de 10 brindes e tudo isso arrecada financeiramente para o clube. É isso que a gente busca, alternativas. E agora o Joaçaba completa 109 anos e terá um evento internacional, né, de futsal nos dias 19 e 20 de agosto. Essa ideia surgiu com essa situação, com a ideia financeira, não, de arrecadar fundos para o Joaçaba? Isso. Hoje nós temos, primeiro ano aí que foi implantado as leis de incentivo, projeto de incentivo ao esporte estaduais, né, através do ICMS. Então o programa de incentivo ao esporte, hoje coordenado pela FESPORT, o governo do estado, ele proporciona editais, e a gente se inscreveu em vários editais, seja para social, rendimento, e um desses editais era evento internacional. Então a gente montou, se inscreveu nesse edital, colocamos um projeto e esse projeto ele foi agraciado, ficamos
em primeiro colocado aí na seleção de editais, contemplava um valor financeiro para você trazer aí uma equipe ou trazer uma competição. Então a gente inicialmente ia trazer o Benfica de Portugal, esse era toda a organização, o Benfica estaria, inclusive, né, se tivesse, estaria aqui nesse período, fazendo a pré-temporada. Então seria um evento histórico também, uma equipe europeia fazer a pré-temporada no Brasil. Ocorre que, em virtude daquela guerra no início do ano, do petróleo, lá no Oriente Médio, fez com que as passagens aéreas aumentassem muito e extrapolou o limite financeiro do projeto. Então a gente teve que reordenar esse projeto, organizar para fazer esse modelo agora desse desafio internacional, só que no molde sul-americano, um confronto aí Brasil, Argentina e Paraguai. Os clubes que vão estar nesse evento é Joaçaba Futsal, Corinthians, Boca Juniors da Argentina e Cerro Porteño do Paraguai, né? Isso mesmo, então teremos aí Boca Juniors, todos conhecem, dispensa comentários. Nível, né? Sim, fizeram uma grande Libertadores aí, o Zé já está até estudando a equipe, conhecendo um pouco mais, mas fizeram assim uma grande competição, né? O Zé pode falar um pouco mais depois, eu acho que ficaram na semifinal, perderam para o Magnus nos pênaltis, se não me engano. O Cerro Porteño é uma seleção aí, uma equipe muito forte, tem vários integrantes da seleção do Paraguai, porque Tem uma Libertadores também, o Cerro Porteño, né? Futsal, aí eu já não Se não me engano, acho que eu dei uma olhadinha no Instagram dele lá para dar uma olhada. já não me recordo. Pelo menos. Sim, e aí o Corinthians dispensa comentário, o Joaçaba Futsal ainda maior, né? Então temos que vender nosso peixe, né? Então acreditamos que será assim um grande evento, uma grande competição. Vamos trazer uma oportunidade única para que Joaçaba e região aí tem esse gosto de uma competição internacional, uma mini Libertadores aí, e a gente tem trabalhado bastante para fazer aí um grande evento e temos certeza que aí emoção não vai faltar. Marcos, serão 2 dias, né? Sábado e domingo, 2 jogos por dia. Isso mesmo, dias 19 e 20 de setembro. De agosto agora, né? Não, é setembro. Agosto agora é o lançamento, dia 20. Ah, tá. Dia 20 a gente vai fazer o lançamento aqui no Auditório Afonso Dresch, em que a gente vai fazer aí uma abertura oficial do evento, ter todas as autoridades presentes. E o evento, e se a competição, 19 e 20 é o final de semana, sábado e domingo. Então, rodada dupla, primeiro jogo às 4 da tarde, segundo jogo às 6h30, empatou pênalti direto. Os vencedores fazem a final no domingo. E nesse evento a gente vai também fazer uma fanfest, um futsal day, aí, um dia do futsal, com música, alimentação, praça de alimentação, entretenimento, tudo aqui dentro do complexo aqui da UniOeste. Vai ser uma grande festa para a gente trazer realmente as famílias e acompanhar de dentro e fora da quadra esse grande, maravilhoso evento. E nas competições que tu está disputando hoje, pegar equipes de alto nível assim, ajuda bastante também, né? Ajuda, né, Márcio? Ajuda, com certeza, para nós é um laboratório, né? Então vamos tá enfrentando o Corinthians, que é uma equipe que joga a Liga Carsol, dispensa comentários, né? Então, com excelente treinador, uma equipe com investimento alto, excelentes jogadores, né? Então, a equipe sul-americana do Boca fez um excelente Libertadores, e muitos jogadores da seleção argentina, uma escola que eu particularmente gosto muito também, né? Não desistem, o time aguerrido até no momento, né? E argentino. E o Cerro Porteño, com vários jogadores, né, da seleção paraguaia, alguns da seleção argentina, jogadores experientes que já trabalharam fora do país e estão de volta. Então tem tudo para ser um grande evento. Mike, você na frente do Joaçaba, existe a possibilidade desse desafio se tornar um permanente no calendário do Joaçaba? Olha, assim, a gente pretende sim ter um evento grande anual, mas tudo depende assim são editais que a gente concorre, que a gente inscreve a equipe, tudo vai da gente conseguir aí ter sempre esse suporte financeiro através de um edital, porque o custo de uma competição dessa, ela não é pequena, né? Pra você ter uma ideia, hoje o investimento ele é em torno de R$500 mil para você trazer as equipes, porque você oferece toda a parte de translado aéreo, terrestre, hotel, alimentação, translado interno, então tem toda uma estrutura, não é um evento pequeno. Então justamente você precisa ter esse aporte. E essas novas leis de incentivo, elas proporcionam isso, elas fomentam o desenvolvimento de grandes projetos. Então a ideia nossa, fazer um bom ano, vamos avaliar e vamos vendo aí
como que a gente vai podendo dar sequência para um próximo ano, daqui a pouco ano sim, ano não, tudo vai depender de como ele vai se suceder aí nos próximos meses, próximos editais. E quais são os maiores custos hoje para manter uma equipe de futsal, né? Olha, a gente tem a folha salarial de jogadores, comissão técnica, toda a parte aí de logística, que é transporte de ônibus, alimentação, hotel, são tudo despesas que não são pequenas. Então tu tem que ter aí um orçamento no ano muito alto para você manter. Então, se você for pegar hoje equipes aí, comparando, a nossa folha salarial ela está próxima de 70 mil por mês de jogador. Aí se tu vai comparar aí com um Joinville, um Magnus, folhas superiores a 400 mil reais por mês. Então, são investimentos muito altos e com isso, logicamente, assim, o poder competitivo é maior. Mas isso não desmerece, em hipótese alguma, o nosso trabalho. Claro que com investimentos maiores você consegue ter uma possibilidade de buscar sempre as primeiras colocações. Mas nós não deixamos de ser competitivos, independente do valor que a gente tenha de folha. A gente está sempre aí buscando, né, a melhor colocação possível, mas o orçamento ele faz bastante diferença. Hoje, fonte de captar dinheiro hoje, além dos patrocínios, como é que você chega? Tem algum projeto que vocês Nós temos várias linhas de projetos hoje. Nós temos desde o apoio ao fomento esportivo municipal, em que a prefeitura ela disponibiliza editais para todas as associações. Nós temos as leis de incentivo ao esporte estaduais, como eu falei, que esse projeto ele é custeado através desse incentivo, através da renúncia fiscal via ICMS. E temos também os projetos federais, que é a nível de imposto de renda de pessoa jurídica, em que nós também temos uma linha de captação ali. Então, mas para tudo isso, para você poder hoje ter a condição de captar recurso através de um projeto de incentivo, você tem que ter uma organização financeira, estrutural, contábil, administrativa muito grande. Porque toda associação, todo sem fins lucrativos que busque um edital a nível federal, você tem que ter uma certificação da entidade. Essa certificação é um selo que te diz, olha, boas práticas dentro da gestão. Aí você pode concorrer. É como se tivesse uma CND. Se ela for positiva, você não consegue ter um projeto em andamento. Então, a gente tem que trabalhar em várias linhas de arrecadação, bem como a captação direta, que são empresas que aportam recurso direto no clube. Então, para tudo isso, você tem que ter um orçamento aí próximo de 2 a 3 milhões aí ano, para você conseguir manter a casa aí, podendo disputar uma competição a nível nacional. E é bom assim que as empresas, do imposto, né, de pagar, ela reverte para o clube, né? O que a gente coloca um exemplo muito prático, assim, ó, 2016, quando a gente fez aqui Brasil e Argentina, esse jogo foi promovido na época pela Confederação, era um amistoso preparatório para a Copa do Mundo na ocasião, na época, Copa do Mundo da Colômbia. Então o Brasil veio com a seleção principal e fez uma série de amistosos aqui com a Argentina. Então fez um jogo em Fraiburgo, um jogo em Joaçaba e um jogo em Ceará, se não me falha a memória. Se você for ver entre venda de placas e os ingressos, foram quase 400 mil reais. Esse dinheiro não ficou aqui, esse dinheiro foi para a Confederação. Hoje, esse evento que a gente está trazendo aqui, então, o governo ele auxilia você a captar um recurso via renúncia fiscal, a empresa aporta no projeto, esse dinheiro é investido aqui, vai ficar no hotel que vai pagar as despesas das equipes, vai ficar no transporte aéreo que a gente contrata uma agência daqui, a bilheteria que fica para o clube, mais a organização da festa que a gente vai fazer essa fanfest ali, que vai ter praça de alimentação, food truck, música, tudo isso vai gerar receita para o clube. Então, através dessas ações, você consegue aumentar a tua captação financeira e equilibrar as contas através essas outras fontes de renda. Então, esse é uma grande oportunidade de a gente poder captar esse recurso que a gente precisa. Dá um bom fôlego, né? Olha, a nossa meta financeira é fazer um bom valor para a gente poder sim aí organizar a casa cada vez mais e se Deus quiser a gente passar de fase, jogar com o Vasco, vai ter uma renda grande também e assim vai. Então quanto mais tu passa de fase, é receita que entra. Sim. E é isso que a gente precisa. Ano passado, infelizmente, a gente teve que levar alguns jogos aí para Videira
Não era por conta que a gente não queria deixar em Joaçaba, mas a gente teve uma possibilidade financeira lá muito boa e a gente estava numa situação bem delicada, tanto que vários jogadores acabaram saindo na ocasião. E nós levamos por uma necessidade, não foi só por uma estratégia. Só que esse ano não, esse ano a gente, nessa reestruturação, a gente está deixando os jogos aqui, temos muitos convites para levar, e na Série Prata a gente tem levado para Abdom Batista, jogamos lá na semana passada, vamos levar agora a 13 Itilhas. Mas por quê? Porque a gente está fomentando o futsal na região. Nós temos um polo em Abdom, um grupo social lá, temos em 13 Itilhas também. É o futsal fazendo a região aí trabalhar, respirando Joaçaba Futsal. Agora, um assunto que deu uma boa balançada na imprensa e na nossa região na semana passada foi o retorno do Dimas para o Joaçaba, né? Prata da casa, surgiu aqui, explodiu pro mundo e tá voltando para casa. Você tem teu dedo nessa jogada aí, não tem? Tem. Eu falei pro presidente, né? A gente precisa, cara, todos os dias se alimentar de sonho. Eu me alimento de sonho, cara. No início era um sonho que acabou virando realidade, né? Porque a gente sabe das condições hoje, né? O Mike falou, Zé, eu não tenho possibilidades, não, vamos buscar. Né? O atleta, que é o Dimas, é um cara que eu trabalhei junto há 10 anos atrás no Concórdia, a gente jogou junto. Em 2017, no primeiro ano da liga, a gente trabalhou junto também aqui, então tem uma relação boa. Ele optou em ficar até o final do ano no Brasil, né? De não voltar para a Itália nesse momento, e desde então foi quando começou, né? Eu falei para ele, antes de você pensar em alguma outra equipe, pense em nós. E já tinha equipes atrás dele, né? Mas ele, pela amizade que ele tem com nós, por confiar muito no trabalho do Michel também, porque ele já trabalha com o Michel quando está de férias. Online, né? Ele faz trabalho online também. Quando ele está de férias, ele também trabalha com o Michel, então isso faz muita diferença, né? De entender já como funciona a parte física. E, cara, o amor dele pro Joaçaba depois de quase 10 anos. Hoje um atleta com 39 anos, mas com uma maturidade muito grande. Então tá com a cabeça totalmente focada, 100% com nós, sim, e deu tudo certo, a gente conseguiu aí o recurso e agora é desfrutar desse momento e que ele possa nos ajudar muito. Tenho certeza que vai nos ajudar. E quando que ele estreia? Já consegue entrar na liga? Consegue entrar no estadual? Isso aí amanhã já. Amanhã. Saiu a transferência dele hoje. Hoje confirmou, então o atleta foi tudo muito rápido. Ele já treinou com nós desde a semana passada, já fez hoje o 5º treino dele. E amanhã tem condição de jogo e vai pro jogo pelo estadual contra o Marcelo Dias. E cai que nem uma luva na tua equipe. Caiu, cara. Eu falei, é um atleta que no último terço da quadra, ele faz muita diferença, né? Então eu falei para os meninos que estão aqui, aproveitem e desfrutem desse momento de estar com um cara que viveu muitos clubes importantes, muitos momentos importantes, seleção brasileira. Então, é um finalizador nato, um cara que tem uma leitura muito boa e é craque, cara. É um craque. Eu falei, os meninos, alguns atletas já conhecem ele, o Júlio trabalhou com ele, outros atletas conhecem bem ele, Ceará, enfim. E vai potencializar muito o jogo dos meninos. E o que são os planos agora para a temporada 2027? Olha, a gente já está pensando no ano que vem, inclusive o primeiro grande desafio começa você conseguir segurar os atletas esse ano, renovar o contrato com eles. Porque, como o Zé falou, a gente tem feito um ano muito bom até aqui, embora tenhamos oscilado em alguns momentos, que é natural de uma equipe de alto rendimento. E aí você já tem aí o mercado ebulindo atrás dos jogadores. E a gente conseguiu estamos trabalhando para a renovação do grupo. É claro que alguns a gente muitas vezes não consegue segurar, mas a ideia é manter uma base muito forte para o ano que vem, dar sequência no trabalho. O Zé pede muito porque você manter um trabalho, ter uma sequência, você já sai na frente no próximo ano. E para nós também, manter um grupo ali, pessoas que tu já conhece, um grupo assim fechado, um grupo bom de trabalhar. E claro que já estamos também pensando na projeção financeira para o outro ano, buscar aí renovar os patrocínios, aumentar a receita, e tudo passa, como a gente fala, né, pelo resultado. A gente tem que fazer, quanto melhor o teu resultado dentro da quadra, mais fácil fica para fora dela. Mas, independente do resultado, o que a gente vê hoje numa equipe? Realmente, assim, competitiva, é isso que a gente quer ver.
Uma equipe que vai lutar sempre, que vai ter aquele gosto, porque, como o Zé fala sempre, ganhar ou perder é do jogo. Mas como você ganha, como você perde, é o que fica. E a gente tem feito aí grandes jogos aqui esse ano. Aí, poxa, o último jogo contra o São Caetano. Pô, São Caetano perdeu, acho que um jogo, 2 no ano. Um jogo. Então a gente ganhou deles. Aí depois eles foram ali, jogaram a Copa da Liga com o Joinville, acabaram perdendo. Mas a gente jogou de igual para igual, com um orçamento muito maior que o nosso. Se for ver as equipes que têm vindo, a maioria delas, né, Zé? Eu acho que todos os orçamentos muito maiores que o nosso. E a gente aí não perde a nossa essência. Nossa essência é essa, trabalhar, é saber que a gente tem que fazer muito com pouco, desde fora da quadra e dentro da quadra. E esse espírito, ele tem, assim, tem andado muito junto, uma sinergia muito grande. Como o Zé falou ali, ele chegou para mim, poxa, Maico, vamos tentar trazer o Jimmy. Eu falei, Zé, eu adoraria. Só que assim, então eu vou atrás. Ele conseguiu aí várias parcerias aí com um amigo aqui, amigo ali, pessoal gostando dele, incentivando. É isso que a gente precisa, essa vontade, não só de quem está dentro da quadra, mas fora da quadra também. E aí culminou com a vinda dele e a estreia já amanhã. E um cara que além de te ajudar muito na quadra, assim, pelo talento dele, um cara que uma experiência boa também de você trocar ideia, assim, só tem a crescer na equipe também, só tentar, né? Com certeza. Ele é um cara que viveu muita coisa, né, Márcio? Então, com a seleção brasileira, com o Falcão, com Interview, Espanha, 10 anos de Itália. Então, aqui no Joaçaba, Concórdia, Soeva, Uber com o PC de Oliveira. Então, tenho certeza que se ele colocasse hoje numa rede social que estava disponível no mercado, não dava. Então, antes dele falar alguma coisa, a gente se antecipou, né? Mas é um atleta hoje que tem uma bagagem muito boa, né? E sempre muito bem-vindo. Eu sempre falo, o conhecimento nosso tem que ser compartilhado, cara. A equipe, ela é coletiva. A gente tem uma linha de trabalho, mas os atletas me ajudam muito todos os dias. Colocam as opiniões dele, lógico, dentro do contexto do que a gente pensa, né, Márcio? Porque senão fica uma salada de fruta. Então, dentro do contexto, quanto mais informação a gente tiver para agregar, o resultado é positivo. Qual foi o momento mais marcante da tua trajetória no comando dessa equipe na Liga Nacional? Esse ano? Acredito que primeiro foi o primeiro jogo eliminatório ali da Copa da Liga contra Tubarão, né, que vencemos ali na prorrogação. E aí conquistamos a vaga para as oitavas. Dando continuidade ao jogo contra a CBF, acho que a gente fez um excelente jogo. Felizmente caímos nos pênaltis ali, que acontece, faz parte. Mas eu te falo, Márcio, que hoje eu sempre comento com o presidente, eu tenho muito orgulho de trabalhar com os meninos que estão aqui hoje. Equipe extremamente trabalhadora, comprometida com o trabalho. Uns percalços a gente vai ter durante o ano, é normal dentro da gestão, né? Mas hoje eu estou muito feliz em trabalhar com eles, e eles compraram realmente a ideia, estão aceitando o processo, sabe? Então isso é extremamente importante para que a gente tenha sucesso na equipe. Fizemos, acho que, grandes jogos. Esse último jogo contra o Vélez, Camaquã, lá no Rio Grande do Sul, foi um baita jogo que fizemos. A gente teve alguns desfalques, o Rizzi com o pé machucado, jogamos um poucos, e o Vélez, acho que perdeu um jogo dentro de casa. Não sei nem se perdeu. Então fizemos um baita jogo ali, garantimos São Lourenço. Contra o São Lourenço, ali garantimos a nossa classificação para o playoff. Contra o São Lourenço aqui fizemos um excelente jogo. Acho que esses aí eu destacaria. E para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui, onde que vocês pretendem ver o Joaçaba Futsal, um exemplo, daqui 5 anos? E eu pretendo ver o clube num patamar muito alto, numa liga Caissol, né, que é a Liga Ouro hoje, brigando pelo pelotão de cima ali, né, digamos assim, tá com um investimento à altura do clube. Eu imagino muito que hoje o que a gente faz com o que a gente tem é o diferencial nosso. A gente, como o Marco falou, a gente tem pouco e faz muito. A gente precisa fazer algo a mais. Se eu fizer igual a todo mundo, eu não vou crescer com o que eu tenho. Então eu vejo muito daqui a 5 anos o clube lá em cima, né, brigando pelo pelotão de cima, brigando por título na LNF, não só classificar no playoff, brigar por classificação, mas tá brigando pelo título. Campeonato de Série Ouro,
enfim, jogando competições, buscando competições aí a nível de Copa Libertadores, né? As vagas que vêm pela Copa Sul, mas para isso vem muito de resultados em campeonatos estaduais, enfim, Taça Brasil, essas competições que nos permitem dar essas possibilidades, né? De cada vez mais levar a vaga a vaga que eu digo o clube, né? Almejando sempre algo melhor. E para o presidente? A gente, desde o início a gente falou que o nosso maior desafio seria esse ano e o próximo, financeiramente falando. Então eu brinco ali com o pessoal, eu digo, olha, o Joçaba é um paciente em UTI, em estado gravíssimo. A gente foi um paciente assim, em UTI, sedado ao extremo, quase em morte cerebral. A gente pode dizer que a gente assumiu o clube. Ele está reagindo, mas ele requer muito cuidado ainda. Então, esse ano e o próximo serão ainda 2 anos muito desafiadores. Porque a gente ainda tem um compromisso financeiro muito grande, muitos credores ainda, então a gente não pode deixar de fazer uma equipe competitiva. Eu vou diminuir a receita dos atletas para eu pagar as contas. Não tem como tu fazer isso no futebol. Perde o rendimento, perde o público. Não tem. E o investidor, ele não vai querer colocar a marca dele numa equipe que não almeja, não briga lá em cima. Então, por mais que você tenha essa condição, você tem que fazer uma equipe competitiva. Então, tu tem que ter um investimento. Aí você tem que fazer uma gestão boa para você sobrar um recurso e você ir pagando as contas, a grosso modo falando. Então, a gente está sobrevivendo a muito, muito desafiador. É diário, assim, é uma luta diária. Posso garantir para vocês assim que é muita luta mesmo por parte de todos que estão ali. Então, passando esse ano, passando o próximo ano, vamos jogar aí daqui 3 a 4 anos, se a gente estiver equilibrado financeiramente, aquilo que o Zé falou vai ser possível. Mas isso passa muito por uma gestão muito atuante, muito forte. É isso que a gente está trabalhando, é por isso que o clube tem muitos voluntários trabalhando e muitas pessoas extremamente qualificadas para isso, senão a gente não consegue o objetivo. Esse mesmo pensamento de vocês, né? É isso aí. O objetivo da coisa, né? Isso aí. Ninguém... As empresas olhem com bons olhos para esse projeto, porque além de ser um projeto social, né, que tira a criança das ruas, coloca no esporte, né, dá um norte para a pessoa, e também vai manter o time principal para que essas crianças se espelhem onde jogar. Isso aí. Eu vou entrar no Elim, vou para a categoria de ensino, até porque eu sei que lá na frente eu tenho o futuro que eu tenho time adulto, então na Liga Nacional. E Márcio, cara, isso aí realmente acontece. Esse plano de carreira no clube realmente acontece. Hoje a gente tem atletas da base, então eu vou te dar um exemplo, né? Atletas que estavam lá em 2023, foram campeões sub-15 comigo, quando eu era técnico sub-15, e hoje estão no adulto. Então o Henrique, que é o Pastel, e o Breno, são 2 atletas que estão lá desde 2023 e hoje são atletas do adulto. O Guilherme, o goleiro, que está desde o início também ali na base, categoria sub-17, sub-18, sub-20. O Kiwan, que veio do sub-18, sub-20, está com nós. Então, assim, o Cili, que é um atleta que veio para uma peneira, né? Uma peneira no ano passado, ficou, né? Comprou a ideia, custeou. Então, assim, realmente que está apaixonado, quer crescer, sabe? Então, a gente dá a oportunidade. O atleta tem que querer, mas a oportunidade está aí. Então, são atletas da casa que hoje estão no adulto. Essa importância, né? Uma prova da importância da base, né? Sim. Ela é o suporte, né? Ela é o suporte para nós. Vários jogos, quando eu tive jogadores lesionados, quem me deu o suporte foram eles. São eles que dão o suporte para nós. E é um trabalho também que eu vejo assim, que no futuro ele se torna um trabalho mais barato, né? Você formar jogadores que se destaque também, para você não ter que buscar fora, pagar gente que sai daqui já também, que vem falou, precisou dar priorizado que mesmo. Né? É isso aí. E são bons atletas, tá? Não são tão só para cumprir elenco, não, são bons. Só que a gente precisa ter paciência. O processo é progressivo, é a médio e longo prazo, não é assim, tem que ter paciência. Bom, gente, esse foi o nosso episódio de número 57. Agradeço a presença do Marco e do Zé, que falaram um pouquinho da história do Joçaba Futsal. E fique atento, né? Segue o Joçaba Futsal nas redes sociais para você acompanhar Liga Silver, estadual, também esse desafio internacional, para que você possa vir prestigiar. Maico, muito obrigado pela participação, por ceder o espaço, estamos aqui no vestiário, pronto para o jogo.
né, por receber a gente aí e contar essa história bacana para todo mundo. Mais uma vez agradeço aí, Márcio, é importante a gente ter essa proximidade, quanto mais a gente ter essa abertura aí, conhecer a nossa realidade, que as pessoas têm que conhecer o desafio do dia a dia, principalmente fora da quadra. Dentro da quadra é um pouco mais, sim, a curiosidade é sempre um pouco maior e também as pessoas conhecem um pouco mais, mas fora da quadra não tem ideia do desafio que é, financeiramente falando, e isso a gente vai estar falando sempre, então só gratidão, obrigado. Zé, mais uma vez, muito obrigado, né? Zé já é parceiro, nosso segundo episódio, o Zé está participando com a gente. Obrigadão mais uma vez. Eu que agradeço a você e a todo o pessoal do canal que assiste aí. É um prazer estar falando de futsal, prazer estar falando do clube, né, do Joaçaba Futsal. E precisar de nós, aí estamos às ordens. E parabéns pelo programa. Parabéns pelo programa. Fantástico. Bom, gente, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Então, para você que já ficou até aqui, já se inscreve no canal, já deixa a sua curtida aí, para que esse nosso episódio, nosso trabalho, chegue para mais pessoas também. A gente agradece os nossos apoiadores: Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Cláudia Pozobon, Massoterapeuta, Irmãos Cancelli, Academia Vida e Saúde, Clínica IBS, Dr. Igor Bernardes, atendimento com pacientes com diabetes. Agende sua consulta pelo WhatsApp 99935-9412 e Fátima Palage Pozobon, psicanalista, terapeuta e consteladora familiar. A gente encerra esse episódio com um recadinho de Irmãos Cancelli. Até a próxima. Irmãos Cancelli, distribuidora de bebidas Coca-Cola para Joaçaba e toda a região. Trabalhamos com Coca-Cola, Monster, Powerade, Del Valle e cervejas como Kaiser e Eisenbahn. E muito mais. Venha nos visitar ou faça seu pedido agora.